Bom, aqui é onde o mundo para de ser legal, né? Onde você começa a entender o que nós estamos nessa lateralização constante. Nós temos o índice andando um pouquinho, o pessoal que é um pouco mais desgraceiro, achando que o índice vai para 105 mil pontos. Tem a galera que já é mais otimista, o índice vai para 140, até o fim do ano ele vai bater 180 mil pontos, que é a galera do gráfico, né? Quando ele romper essa LTA, LTB, ele vai voar, porque daqui ele só tende a voar. E na verdade, esse aqui é o famoso corta-tesão, né? É o DI, é o juros. E esse aqui que eu estou utilizando na tela, ele é o DI com vencimento para 2022. Então, aqui ele começa a explicar um pouquinho mais a situação daquilo que nós estamos vivendo. Bora entender, para quem faz investimento de longo prazo, e eu vou citar esse longo prazo, que até me perdoe quem trabalha com longo prazo, né? Tem um amigo que planta eucalipto para vender em 6 anos. Então, eu vou falar de longo prazo aqui de um ano e meio para frente, né? Não é o longo prazo, não é o position, né, que nós estamos falando. Mas aqui nós temos a referência do DI, né? Nós temos uma variação de juros com vencimento para 2022, onde você entra hoje em uma agência bancária e fala para a tua gerente, fala qual é o melhor investimento que eu faço, né? Qual é a melhor renda fixa que eu tenho. E o banco, ele vai literalmente trabalhar o teu dinheiro, porque o banco, ele também, ele está vendido, né, com toda essa situação econômica que nós estamos passando. O banco também está vendido. O banco, ele também, ele não sabe para onde a coisa vai. E chega a ser tão discrepante a ponto de termos aqui o DI1F22 com um range para cima de 2,04% e para baixo uma variação de 3,15%. É mais ou menos assim, você entra no banco e fala, onde eu coloco o meu dinheiro? Aí alguém te fala assim, olha, você pode colocar aqui. Ele pode tanto subir 2%, como ele pode cair 3%. Para quem usa gerenciamento de risco, para quem é investidor conservador, óbvio que ele vai ficar desnorteado, porque o mercado ele está exatamente no meio. Estamos vivendo uma situação que nós não sabemos onde o mercado vai, para onde a coisa vai caminhar. Então é muito normal que essa indecisão do IBOV, o caso aí dos operadores de índice, é normal que isso aconteça, e vou trazer isso ainda mais para a nossa situação em relação à parte de opções. Então imagina você, né? Onde eu coloco meu dinheiro? Eu compro, eu vendo, eu invisto, eu deixo ele quieto, o que eu faço? Aí eu te falo, bom, ele pode subir 2% ou cair 3%. O que você prefere fazer? Então estamos no meio de literalmente de uma sinuca de bico. E quem puxa hoje o IBOV, quem movimenta o mercado financeiro hoje, vamos falar, eu vou usar aqui como parâmetro o índice, que é o IBOV, é a nossa variação de mercado, tá? Eu vou usar o IBOV de referência, que é a nossa referência brasileira. Nós temos o minério de ferro, que movimenta o IBOV, nós temos o petróleo que movimenta o IBOV, e nós temos os bancos que movimentam o IBOV. O varejo ele movimenta o IBOV, mas em um curtíssimo período e um curtíssimo percentual também. Então nós temos, vamos lá, de um lado, né, a mesma coisa que nós estamos enxergando nesse gráfico que está na tela. Então, o investimento pode subir 2% ou cair 3%. Nós temos, então, quem compõe o IBOV? Minério de ferro. Nós temos a China com uma tomada de minério de ferro absurda.
tomando minério de ferro sem cessar e, de repente, querendo até precificar o minério de ferro que está vindo de fora do país, que é a intenção dela. Então, o nosso minério de ferro ele é totalmente inconstante, a gente não sabe o lado que ele está querendo assumir, a ponto de ver a Vale nessa reta final aí de ano, de semestre, sair de um patamar baixíssimo de preço, bater lá na casa do chapéu, e aí ela escorrega de repente também, e por aí vai. Então nós não temos uma constante de minério de ferro. Eu não vou entrar nas empresas que compõem, né, que trabalham com minério de ferro. Eu vou usar o padrão de blue chip para a gente poder entender um pouco mais o mercado. Então nós temos essa oscilação da China, que a gente não sabe, né? A hora que ele fala assim, sobe e desce, ele vai fazer, né? Ele é de fato alguém que pode manipular o minério de ferro. Nós temos o petróleo, que acidentalmente, né, devido a essa pandemia, ele foi interferido, né? A gente não sabe o manuseio, a gente não sabe até onde vai o vírus, e não vamos discutir vírus, né? Mas vamos discutir o consumo de petróleo. Então a gente não sabe se vai cair o consumo, se não vai cair, se vamos entrar em isolamento ou não vamos a qualquer momento, apesar de acreditar em toda a ciência, né, que precisamos acreditar. Então o petróleo ele está oscilando também para cima e para baixo a bel prazer, né? A gente não sabe para onde ele vai. A OPEP, né? Que é uma, como se fosse uma associação dos países, dos países exportadores de petróleo. Elas têm, ele na verdade, ele tenta cessar, ele tenta cortar um pouco a produção de petróleo para manter o preço, mas também a hora que o árabe fala assim, meu, cansei dessa putaria e eu vou mandar petróleo, ele quer que se dane, porque ele tem petróleo em abundância. Então, a hora que ele quiser abrir a torneira e quebrar esse, esse legado, né, essa reunião da OPEP, eles quebram também, então o petróleo ele é instável. Eu vou falar de petróleo, tanto de Brent como do WTI, apesar do WTI ser americano, mas vou unir os dois petróleos para a gente ter uma ideia, um panorama geral da coisa. Nós temos os bancos que aqui estão trabalhando, aqui no Brasil, sem saber a direção, sem saber onde eles vão colocar a tomada de investimento de um investidor de renda fixa, porque aqui pelo gráfico vocês percebem a oscilação de 2% para cima ou 3% de queda, então o banco ele não sabe. E nós temos na outra ponta, na outra linha, os commodities na parte agrícola. Então nós temos, né, os produtores rurais que hoje estão sendo beneficiados com essa crise, não é só pelo simples fato de estar mandando isso para fora do país, de estar mandando isso para a China, não é, isso aí é história para boi dormir. Então, você fala, pô, a carne está cara porque eles estão mandando para fora só a carne. E não, isso é mentira, não é só pelo simples fato disso, porque se eles estão produzindo mais, alguém está enxertando mais dinheiro para que eles produzam mais, e eles mandarem para fora é uma consequência, né? Então é igual ganhar dinheiro. Quando você faz um bom trabalho, você ganha dinheiro. Né? Então o dinheiro é consequência de um bom trabalho. Então, se eles estão conseguindo produzir no campo, é porque eles estão financiando máquinas boas, né? Financiando máquinas que talvez eles não teriam acesso de uma forma tão fácil. Eles estão com facilidade no campo de mandar produto para fora, que talvez também não fosse tão fácil anteriormente a essa pandemia. E isso, na verdade, o motivo é um só, é porque o banco está com o cu na mão, né? O banco, ele não sabe onde colocar dinheiro. Então, ele está colocando dinheiro no produtor rural.
O banco está enxertando, né? Os bancos estão enxertando dinheiro no homem do campo hoje. Mas não é porque o banco é bonzinho, é porque o banco, como ele não sabe onde colocar dinheiro, ele pensa o seguinte: vai tu só. Né? Então, se quebrar, quebra você sozinho, porque você está colocando para você pegar aqui 10 milhões, 20 milhões, você está colocando aqui de fiador máquinas, está colocando aqui casas, fazendas. Então, o banco, ele não é bonzinho, né? O banco, ele tem a garantia dele. E, óbvio, né? Quem está plantando está fazendo fortuna. Mas então é isso, né? Na verdade, o que nós temos hoje, então, nós temos um crescimento agrícola muito mais expressivo do que nós tínhamos antigamente. E eu tenho amigos que trabalham no setor agrícola e eles falam da crise dos 7 anos, né? É mais ou menos como se fosse casamento. A cada 7 anos entra em crise o setor e aí sai de repente mais barato você arrendar a terra do que você produzir na terra. Que a gente sabe que isso vai acontecer. E eu falo isso para vocês de olho fechado, que eu venho também do setor de construção civil. E, de fato, no passado ele deu um boom muito grande e depois ele entrou em decadência. Então, nós temos os bancos financiando o setor agrícola para mandar produtos para fora. Hoje, literalmente, então, o que nós temos é isso. Por isso que o mercado financeiro, o IBOV, né, falar um pouco do índice, por isso que ele fica desnorteado. Então, minério sobe, minério desce. Minério puxa IBOV. Petróleo sobe, petróleo desce. Pô, petróleo puxa o IBOV. Banco serve, banco não serve. Pô, mas ele puxa o IBOV. Então o mercado ele entra na famosa lateralização. É isso aqui. E tudo isso por conta disso que vocês estão vendo aí na tela, que é o juros, é a curva de juros, e essa aqui é para 2022. Então, assim, isso é para unir aquela aula de DI, né, o aulão de DI que nós fizemos há um mês atrás. Isso aqui é só para poder inteirar aquele aulão. Então, literalmente, o mercado ele não tem direção. Por isso, quando eu falo que eu quero trazer o mercado para dentro, né, o que ele serve para nós em fazer alguma operação, eu, por exemplo, costumo fazer de 3 a 5 operações de opção por mês. Ou uma trava de alta, ou uma trava de baixa, ou uma mesa. O que nós podemos fazer hoje, no máximo, é uma compra de borboleta de ferro, alguma coisa nesse sentido. Então, o mercado, ele tende, mesmo que ele distancie um pouquinho daquela média, daquele padrão que ele está vivendo, ele tende a retornar. Então, as nossas operações de opção para vencimento deste mês seguirão dentro desse nosso bate-papo que nós estamos fazendo agora aqui, tá? Hoje, 26 de julho de 2021, esse vídeo será publicado, então é importante datar para que a gente saiba o que vai fazer com a parte de opções, tá? Não importa se é de Vale, se é de Petro, se é de banco, o que vamos fazer será possivelmente aí uma borboleta, que é para que ele não fuja do preço. Então, não importa se ele subir, ele tende a voltar para aquilo que ele está trabalhando. Não importa se ele descer, ele tende a voltar para aquilo que ele está trabalhando. Tá bom? Turma, é isso aí. Um grande abraço. Finalizando esse vídeo aqui, Dan, e fala para vocês, continuem acompanhando aí o nosso canal. Quem não acompanha o canal, comece a acompanhar. E quem ainda não está no Telegram, bora lá entender e conhecer um pouquinho desse projeto. Grande abraço, valeu, operadores, tamo junto.